Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a classificação personalizada. É uma situação parecida com um filtro, mas é uma classificação fixa, diferente do filtro onde você pode ativar ou desativar aquela classificação, aquela ordem, e a classificação personalizada ela já faz aquilo e deixa como um padrão. Ele torna a sua planilha o que você solicitou que ela fizesse nas suas configurações. Então, nessa planilha aqui, eu fiz um bem simples só para a gente ver. Coloquei vendedor, vendas e número de vendas. Então, eu quero fazer uma classificação aqui. Como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui a minha planilha. Vou vir aqui em classificar e filtrar. E classificação personalizada. Feito isso, já aparece aqui para mim classificar por. E aí eu seleciono aqui vendedor, vendas ou número de vendas. Então digamos que eu quero colocar o vendedor em ordem alfabética. Então eu vou colocar aqui o vendedor. E ele me pergunta aqui, classificar em valor da célula, cor da fonte ou ícone de formatação condicional. Eu não quero fazer por cor da fonte, porque eu tenho aqui, mas eu quero fazer em ordem alfabética, então vou querer todas as células. Vou querer se direcionar ao valor que eu tenho nela, e não pela cor. Então eu vou colocar aqui valor da célula. E qual é a ordem que eu vou querer classificar isso? Eu posso colocar de A a Z, ou dizer eu vou querer de A a Z. Se eu quiser acrescentar mais um outro padrão aqui na minha planilha, eu quero de A a Z, mas eu também quero que seja do meu maior vendedor ao meu menor. Então eu vou vir aqui em adicionar nível. Porque eu tenho aqui classificar por e eu tenho aqui e depois por. Porque ele vai ter que seguir a sequência que você determinou. Por que isso acontece? Digamos que eu quero colocar aqui a ordem de A a Z. E eu também quero colocar aqui o meu número, minhas vendas da maior para menor. Então ele vai primeiro utilizar a regra da ordem alfabética para depois ele enquadrar na regra do maior para o menor. Isso acontece, por exemplo, eu tenho esse vendedor aqui, Fernando, ele tem 15.745, eu tenho o Pedro Afonso que tem 15.000, mas eu também tenho Emerson que tem 13.000, então Emerson ele vai ficar acima de Fernando, mesmo ele tendo venda inferior. Mas por quê? Porque ele vai entrar primeiro pela classificação da ordem alfabética e depois ele vai classificar pelos valores. Então eu quero colocar assim, eu quero saber também quem fez por ordem alfabética, eu quero saber quem foi que fez o maior número de vendas em valores e eu também quero que seja no menor número de vendas, quem fez a maior quantidade de valores de venda em uma menor quantidade de vendas. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar da menor para maior e vou dar o meu ok. Veja que aqui eu coloquei uma fórmula só para a gente poder identificar se ficou de A a Z, e agora a gente pode ver que ficou. Então ele fez essa ordem, depois ele classificou entre os maiores valores e depois pelo menor número de vendas. Então aqui você pode identificar que a minha classificação personalizada ela não é como o filtro em que eu posso ativar e desativar. Ela é uma classificação fixa. Se tiver uma planilha enorme e você quer poder deixar nesse padrão, você poder alinhar, você vai fazer isso, você vai selecionar aqui, você vai vir na sua classificação personalizada e você já tem aqui. Digamos que eu queira alterar alguma informação, acrescentei algum vendedor ou alguma coisa do tipo. Se eu já fiz essa programação, você pode ver que quando eu for lá, ainda vai estar essa classificação. Porque eu vou dar o OK e ele vai atualizar para mim esses valores. Digamos que eu coloquei aqui, eu tenho aqui André. E aqui o André, ele vendeu 7.500 em 20 vendas. Então, eu vou selecionar aqui, vou vir em classificar personalização. Quando eu der o meu OK, veja que o André ele já seguiu aqui.
Então ele vai estar sempre atualizando as suas informações. Para quem conhece de macro no Excel, já pode configurar uma macro que faça um botão e isso aí já faça automaticamente. Mas quem ainda não entende muito sobre macro, eu recomendo selecionar as opções aqui, vir em classificação, classificar e filtrar, e em classificação personalizada e poder fazer essa configuração. Ela tem as mesmas ferramentas de um filtro, porém ela é específica e te alinha da forma que você precisa e atualiza suas informações de uma forma mais precisa, para quem precisar configurar até um documento que é para impressão. E o filtro não, o filtro ele vai estar ocultando alguns dados e a classificação personalizada ela alinha de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, verifica lá nos nossos vídeos, tem uma playlist lá onde tem vídeos de nível básico, intermediário e nível avançado. Assiste lá, eu garanto que você vai gostar. Obrigado e até o próximo vídeo.